Chegamos ao segundo dia do Simpósio de Reabilitação Oncológica da Brale. A gente agradece a participação de todos vocês e hoje vai ser mais uma tarde de conhecimento e a gente espera que vocês aproveitem muito. Para dar início, hoje a gente vai falar sobre os tumores pélvicos e a técnica de dry needling, com 3 profissionais, e a doutora Mariana vai ser a primeira. A doutora Mariana Maia vai falar sobre reabilitação pélvica pós-radioterapia e ela é especialista em saúde da mulher pela Abrafisme, pós-doutorada pela Unicamp e fisioterapeuta e supervisora da especialização do CAISM Unicamp. Doutora Mariana, uma boa palestra. Boa noite, caros colegas. É uma grande felicidade, uma honra estar com vocês nesse evento tão importante na área de oncologia, discutindo um tema que é da minha rotina, né, do meu dia a dia aqui no CAISM, no Unicamp. E hoje vou falar com vocês sobre reabilitação pélvica pós-radioterapia. A radioterapia pélvica é indicada para diversos tipos de câncer, entre eles câncer de intestino, principalmente o câncer de reto sigmoide, cânceres geniturinários, como câncer de próstata, câncer de bexiga e cânceres ginecológicos. E pela minha experiência clínica, né, pela vivência que eu tenho aqui no CAISM, um hospital que trata quase que exclusivamente mulheres, a gente vai debater bastante as complicações relacionadas aos cânceres ginecológicos. Mas antes disso, vamos entender um pouquinho, relembrar um pouco, né, o que é a radioterapia e quais são os efeitos adversos que essa técnica traz. A radioterapia ela pode ser utilizada de forma isolada no tratamento dos cânceres ou associada a terapias sistêmicas, como químio, hormônio, imunoterapia e cirurgias. A radioterapia, então, é um tratamento local e tem como objetivo aumentar o tempo livre de doença e a sobrevida global dos pacientes. E ela pode ser administrada tanto por via de teleterapia, que é quando a fonte de radiação está longe do foco de tratamento, ou por braquiterapia, em que a fonte de radiação é colocada próxima ao foco do tratamento. E a braquiterapia pode ser dividida ainda em braquiterapia intracavitária ou intersticial, que vai depender do local e da extensão da doença. E ao atingir as células, né, essa radiação de forma direta ou indireta interfere no DNA celular e conduz a mortes celulares. E os tecidos de replicação rápida, como pele, mucosa, vão sofrer efeitos mais agudos da radioterapia e tecidos de reprodução lenta, como músculos, nervos, vão apresentar essas complicações em médio e longo prazo. Quando a gente pega, por exemplo, a mucosa, ao ser atingida pela radioterapia, né, essa dose vai se acumulando, vai havendo a morte celular, a gente pode observar danos aos tecidos conectivos e vasos sanguíneos, que conduzem a uma redução no aporte sanguíneo e hipóxia. Então, quando nós comparamos, por exemplo, a figura A com a figura B, a gente observa como há uma atrofia e uma palidez bastante significativa já na figura B, e levando, então, a uma diminuição da espessura da mucosa, a ausência de lubrificação, presença de edema, prurido, ardência. Nós podemos observar, por exemplo, na figura C, as telangiectasias, as lesões ali na figura D, no ponto 10 do relógio vaginal, né, de presença de uma úlcera. Então, podem haver mucosites, né, nessa região. E, em longo prazo, isso vai levar à formação de aderências, fibroses e perda de elasticidade. Em relação ao sistema urinário, os sintomas mais presentes, né, após radioterapia pélvica são a disúria, a urgência, a incontinência urinária de esforço, incontinência urinária de urgência, cistite actínica e retenção urinária. Quando passamos para o sistema intestinal, o sintoma frequente, assim, na fase aguda, é a diarreia. Numa fase mais média, no longo prazo, a gente observa constipação, desconforto abdominal, incontinência fecal e urgência fecal. Casos mais complicados podem evoluir com fístulas intestinais ou fístulas vesicais. E no que se refere às questões da sexualidade, das questões, na verdade, sexuais, nós temos a presença de dispareunia,
secura vaginal, desejo hipoativo, disfunção orgástica e estenose vaginal. E eu destaco aqui a estenose, porque é uma complicação bastante prevalente nas pacientes tratadas por câncer ginecológico, que vão interferir muito, né, ter um impacto muito significativo na sua qualidade de vida. E pensando em todas essas complicações e no perfil das pacientes que a gente atende, então, por exemplo, as pacientes de câncer de endométrio, normalmente são pacientes mais velhas, né, assim, pacientes acima de 60 anos, a gente vê uma incidência maior, né, do câncer de endométrio. Essas mulheres, muitas vezes, já vêm para a gente com algumas queixas relacionadas à incontinência urinária, ou mesmo incontinência fecal, queixas sexuais. Então, a realização da radioterapia pélvica vai, muitas vezes, piorar esse quadro da paciente, e naquelas que não apresentavam nenhuma queixa, ele pode, então, despertar essas queixas aí, nesse período de sobrevida da paciente. E a estenose vaginal? O que é a estenose, né? É a redução do diâmetro e encurtamento anormal da vagina, que aparece normalmente no primeiro ano subsequente à radioterapia, mas ela pode aparecer até 5 anos após a realização da radioterapia. E as mulheres com a estenose vaginal apresentam queixa de dor, sangramento, dispareunia e restrição da penetração vaginal. Essa restrição da penetração vaginal, ela vai impactar na saúde sexual dessas mulheres, na sua relação conjugal, né, que vai caracterizar, então, uma disfunção sexual, e muitas vezes compromete ou mesmo impossibilita os exames ginecológicos, que são tão importantes para o segmento clínico dessas pacientes, pensando no foco da sua doença. Em relação à incidência da estenose vaginal, nós temos uma variedade muito grande entre os trabalhos. Em média, a incidência mundial é considerada como de 54,7% quando a gente pensa em todos os cânceres ginecológicos, sendo de 50% a 60% das pacientes que fazem brachyterapia. Quando nós pensamos no grupo de mulheres tratadas por câncer de colo de útero, a incidência de estenose acaba sendo um pouco mais significativa, era de 88%, e com o advento da brachyterapia guiada por imagem, possibilitou, então, que a radiação ficasse mais direcionada para o tecido-alvo, minimizando a radiação que atinge tecidos saudáveis, essa incidência caiu para 41%. E como eu disse anteriormente, os relatos na literatura em relação à incidência variam muito, e isso pode estar relacionado aos métodos avaliatórios que são variáveis e inconsistentes. Então, não há ainda um padrão ouro de avaliação para estenose vaginal. No nosso serviço, nós fazemos avaliação, sempre começando pela inspeção, a gente faz avaliação da função, né, da musculatura do solo pélvico, e para graduar a estenose, nós fazemos a medida do comprimento total vaginal, para o qual a gente utiliza a espátula de Ayres, ela é graduada em centímetros, e a gente consegue ver, então, quantos centímetros é possível introduzir essa espátula no canal vaginal, e a largura é medida através do colpômetro de Rømer. Uma classificação para estenose, que foi feita por Rosa e colaboradores em 2016, tem sido bastante aceita e é a que nós empregamos aqui no nosso serviço. Ela considera que uma mulher com estenose grau 0 é assintomática. O grau 1 tem uma alteração ou desconforto vaginal, ao utilizar absorventes internos para atividade sexual ou exame ginecológico. O grau 2 tem um estreitamento ou encurtamento vaginal, que interfere parcialmente nas atividades citadas anteriormente. O grau 3 tem uma constrição total da vagina, que pode ser identificada à inspeção visual, que impossibilita o exame ginecológico e a atividade sexual. Já o grau 4 apresenta essa constrição e, além disso, a presença de úlceras e necrose no canal vaginal, como a foto que a gente viu no slide anteriormente apresentado na aula. E o grau 5 já pode ser observado, né, a presença de fístulas vesicais e ou fístulas intestinais. Então, diante desse quadro, né, e do impacto que a estenose pode ter na vida das mulheres, é sempre importante que a gente comece trabalhando pela prevenção. O objetivo na prevenção é promover o deslizamento das miofibrilas, eliminar ou prevenir as aderências teciduais e diminuir a deposição de colágeno e de fibrose no canal vaginal.
Quando a estenose já está instalada, né, uma paciente que vem para a gente já com a estenose instalada, nosso objetivo é reduzir a dor, a penetração, possibilitar mecanicamente a penetração e aumentar o espaço intravaginal, tanto em relação ao comprimento como à largura. Quais são, então, os recursos que a gente utiliza para atingir esses objetivos? Nós temos os dilatadores vaginais, que podem ser utilizados na fase de prevenção ou no tratamento. Quando a gente pensa em prevenção, ele deve ser iniciado 4 semanas após o término da rádio. Isso se a gente tiver uma integridade de mucosa, então na presença de úlceras, de mucosites, o uso deve ser adiado até a resolução desse quadro. Por quê? Os efeitos agudos da radioterapia que a gente falou anteriormente, né, dos tecidos que reagem mais rápido à radiação, vão tornar o uso do dilatador muito doloroso, porque naquela região vai apresentar eritema, edema e eventualmente mucosite. Além disso, estudos mostram que o uso do dilatador durante a rádio, imediatamente após o seu término, pode causar danos. Estudos falam até do advento de fístulas relacionadas ao uso do dilatador vaginal. E não há evidências de que o uso nesse momento previna a estenose. Então, como a gente vai trabalhar? Quando a gente tem ali um paciente que já tem uma mucosa mais íntegra, com menos edema, menos eritema, nós vamos escolher qual dilatador aquela paciente vai utilizar. Então, isso vai estar relacionado com o exame físico que nós fazemos, com a anatomia, então, que essa paciente apresenta. E a gente vai escolher, então, um dilatador que consegue ser introduzido no canal vaginal, a gente vai chamar de dilatador fácil. Ele vai ser introduzido e vai ficar lá de forma estática no canal vaginal por 3 minutos. Passados esses 3 minutos, ele vai ser substituído pelo dilatador maior, né, o seguinte. Lembrando sempre que a gente vai utilizar o preservativo para a utilização do dilatador e utilização também de gel, não muito gel para que o dilatador não seja expelido do canal vaginal, mas gel para diminuir o atrito do dilatador, né, do preservativo, com o canal vaginal, evitando, então, lesões naquela mucosa que está friável. E qual é a orientação para essa paciente em casa? Que ela faça o uso diário de dilatador, ou pelo menos 3 vezes por semana, por 5 a 10 minutos no início. E ela deve ser orientada que um pequeno sangramento ou manchas de sangue que podem ser observadas ao retirar o dilatador, né, que vem acompanhando o gel, pode estar presente porque a gente está trabalhando, como eu já falei, com tecido friável, e podem haver pequenas fissuras, o que é diferente de um sangramento, né, com sangue vivo, em média e grande quantidade. Que isso chama a atenção, pensando que é uma paciente oncológica, então câncer de endométrio, câncer de colo de útero, então aquilo pode ser, de repente, relacionado a uma recidiva, ou uma doença que não foi completamente tratada, então a gente tem que estar atento a esse sinal de sangramento em maior volume. Mas pequena quantidade é uma lesão local que a gente vai acompanhar. E essa paciente vai usar o dilatador, né, progredindo depois que a gente já chegou no maior dilatador, para o uso 3 vezes por semana, ou se a paciente tiver uma vida sexual ativa, ela pode ter essa relação sexual que vai, então, ajudar no alongamento daquele tecido, e evoluímos, então, para um desmame progressivo. Outras opções de dilatadores são o próprio espéculo. Nós trabalhamos aqui com espéculo em situações, por exemplo, que a paciente tem fobia do exame ginecológico, porque ela sempre sentia dor. Então, como se fosse um preparo para o exame, né? Algumas pessoas usam espéculo até para avaliar, então, quantas voltas eu consigo dar no meu espéculo que vai me dar, então, para ter um parâmetro do início para o final do tratamento. Outras opções são utilizar dispositivos infláveis, como o Perina e o Epinol, que quando ele é insuflado no canal vaginal, ele também vai estimular o alongamento de mucosa, fáscia, músculo, favorecendo o alongamento daqueles tecidos. Mas na literatura ainda há resultados bastante controversos em relação ao uso de dilatadores, até mesmo quando a gente pensa em longo prazo, né, não só no curto prazo. Em estudos observacionais, a gente percebe que o autorrelato, né, das pacientes em relação à estenose é mais baixo naquelas pacientes que utilizaram o dilatador.
No entanto, quando ele é usado só em curto prazo, por 3 meses após o término da rádio, esse resultado não é observado. O uso, além de 1 ano, reduz a estenose vaginal, segundo esse estudo digital de 2019. No entanto, o estudo agora de 2020 traz a informação que o dilatador vaginal usado 1 ano após a rádio não teve impacto preventivo na estenose, mas sim no grau de estenose. Então, pacientes que utilizaram o dilatador tinham um grau menor de estenose vaginal. E as principais barreiras relatadas na literatura para o uso dos dilatadores são as dúvidas em relação ao seu uso, a falta de tempo e esquecimento e a necessidade de privacidade para utilizar o dilatador. Então, quando a gente pensa aqui em dúvidas em relação ao seu uso, vem aí a questão da importância da nossa fala, da nossa orientação, da educação que a gente tem que dar para a paciente em relação ao uso dos dilatadores. Deixá-la segura, né, em relação a como usar, aos riscos, ao que ela vai sentir, né, para que ela saiba como passar por esse processo. Utilizamos também o alongamento dos músculos do assoalho pélvico, através da digitopressão. Então, a gente provoca, né, o alongamento através da digitopressão por 1 minuto em todas as paredes do canal vaginal. E essa pressão vai ser dada de acordo com o limiar daquela paciente, né? Nessas situações, a gente está alongando aí face, músculo, eventualmente nós encontramos trigger points que já podem ser trabalhados, né, para diminuir as tensões musculares, melhorar o fluxo sanguíneo ali naquela região. Após alongados, a gente passa para massagem perineal, que é feito um deslizamento em movimento de meia-lua, ou do ponto 6, ponto 3 e ponto 9 do relógio vaginal. Pode ser feito com as 2 mãos, a própria paciente pode ser orientada a fazer isso, a se conhecer, a se olhar, a entender um pouco o que é o seu assoalho pélvico, que quando a paciente tem essa informação, a adesão às orientações e o resultado terapêutico são muito melhores. Então, sempre trazer o máximo de informações possível, deixar a paciente como protagonista do seu tratamento. Isso garante melhores resultados. A eletroterapia, ela pode ser utilizada em pacientes que estão livres de doença, então a gente tem exames recentes, essa paciente já fez todo o tratamento que foi programado, então a gente tem uma segurança para usar a eletroterapia, não há problema de ser utilizado. E o objetivo do TENS, por exemplo, seria o relaxamento e analgesia, pela liberação de opioides endógenos, o efeito cicatrizante anti-inflamatório e a melhora da circulação sanguínea. Então, a utilização dessa corrente favorece, muitas vezes, a utilização do dilatador, favorece uma massagem perineal feita de uma forma um pouco mais de pressão, garantindo mais alongamento, né, e com mais resultados, portanto, dessa técnica. E também é importante sempre orientar para as pacientes os exercícios dos músculos do assoalho pélvico. Por quê? Eles melhoram o fluxo sanguíneo no assoalho pélvico, facilitam o reparo tecidual. Então, mesmo durante a radioterapia, né, no percurso da radioterapia, a paciente pode fazer esses exercícios, pensando em melhorar a absorção de edema, e favorecendo esse reparo tecidual, isso vai minimizar as complicações que ela vai ter aí em médio e longo prazo. Minimiza as complicações da radiação, como a incontinência urinária, incontinência fecal. Os exercícios melhoram a função sexual feminina, pelo alívio das desordens álgicas sexuais, aumento do desejo, excitação sexual e facilitam o orgasmo e satisfação sexual. Além disso, os exercícios também aumentam a flexibilidade do tecido perivaginal e aumentam a força muscular, sempre lembrando que essa paciente, ela tem outras comorbidades, ela tem a idade, muitas vezes o sobrepeso, partes vaginais, então a musculatura não necessariamente está numa boa condição. Então, trabalhar os exercícios do músculo do assoalho pélvico não só contribuem para minimizar o grau de estenose e também para que essa paciente esteja mais preparada para uma relação sexual com prazer, que ela consiga atingir aí o orgasmo, mas pensando também nessas complicações que estão relacionadas à diminuição da força dos músculos do assoalho pélvico. Os exercícios ajudam também a diminuir a tensão muscular,
Então, as pacientes que têm queixa de dispareunia, as pacientes que têm a estenose, elas evoluem muitas vezes com a tensão da musculatura, uma hipertonia, com trigger points. Então, tão importante quanto ensiná-las a contrair essa musculatura é ensiná-las a relaxar essa musculatura. E, mais uma vez, nós observamos barreiras à adesão desse recurso, que são a falta de motivação, o esquecimento de fazer os exercícios, o que acaba impactando em mim os benefícios de autoeficácia percebidos. Então, aqui chamo a atenção, mais uma vez, da importância da boa orientação dos nossos pacientes. E a relação sexual, então, essa paciente pode retomar as relações sexuais quando ela se sentir disposta, quando ela se sentir preparada, segura. Nós podemos indicar o uso de um creme tópico anestésico, como a lidocaína 2% de geleia, por exemplo. O uso de lubrificante no parceiro, pensando que esse canal vaginal tem uma diminuição de lubrificação, né? Independente de ser uma paciente que não tem estenose, mas ela tem o hipoestrogenismo, porque foi realizada a oforectomia ou porque ela faz um tratamento hormonal. Então, a falta de lubrificação pode tornar aquela relação dolorosa. Então, o uso do lubrificante pode favorecer também a diminuição dessas queixas. E as primeiras relações sexuais após a terapia, nós costumamos orientar que a mulher fique por cima do parceiro, porque ela consegue controlar, né, a penetração e fica mais segura no transcorrer desse processo. A cistite actínica é uma complicação que acontece em 5 a 10% dos pacientes submetidos à radioterapia pélvica. E ela é decorrente de alterações na permeabilidade do uretélio, que fica com uma deficiência na camada de glicosaminoglicanos, que favorece, então, a difusão de moléculas que induzem a despolarização das terminações nervosas e desencadeiam sintomas irritativos. Então, é uma paciente que vai trazer queixas para nós de urgência, disúria, hematúria, polaciúria e dor pélvica. O que a gente pode trabalhar com essas pacientes são terapia comportamental, né, que é um conjunto de técnicas que visa educar essa paciente, eliminando hábitos que não são adequados, né, em relação à micção. Para isso, a gente aplica o diário miccional por 3 a 7 dias. Aqui nós costumamos utilizar o diário miccional de 3 dias, porque 7 dias acaba sendo assim, às vezes a paciente vai usar o recordatório e acaba não sendo tão fidedigno. 3 dias a gente costuma receber diários miccionais com um preenchimento mais fidedigno. Então, baseado na frequência urinária dessa paciente, nós vamos propor recursos aí que possam aumentar, né, o intervalo entre as micções, lembrando que na cistite, nós não vamos atingir o máximo, né, do intervalo miccional, que seria de 2 a 4 horas. Então, se a gente consegue chegar a 2 horas, 2 horas e meia de intervalo miccional, já é um grande diferencial na qualidade de vida dessas pacientes, para questões sociais, em trabalho, para a relação sexual, enfim, para o dia a dia, para o sono, né, interfere bastante. Então, a gente trabalha com orientações alimentares e de ingestão de líquidos, e o treinamento vesical, através da distração e relaxamento diante do desejo miccional e contração do assoalho pélvico por 10 segundos, tentando inibir o desejo miccional. Podemos utilizar também a neuromodulação vesical, que pode ser feita através do nervo tibial posterior ou através da estimulação parasacral. Aí, qual é o nosso objetivo, né? Com a TENS. A gente vai ativar o reflexo inibitório do nervo pudendo e com isso a gente estimula o sistema nervoso autonômico simpático, o que vai minimizar as contrações desse detrusor, eliminando então as queixas de urgência miccional. Existe estudo assim, esse estudo que utiliza massagem e liberação miofascial, ele não é específico da cistite actínica, é da cistite intersticial, mas eu emprestei um pouco aqui a ideia, tá? Então, ele utilizou massagem e liberação miofascial e avaliou dor vesical e frequência. O que ele observou? Que nos 2 grupos hoje houve uma diferença bastante significativa em relação à dor vesical e à frequência. No entanto, quando foi utilizado a liberação miofascial, e aqui ele trabalhou com técnicas de massagem de tecido conjuntivo e liberação de trigger points,
A dor vesical diminui em 37,70% das pacientes estudadas e a frequência em 14,70%. Então, assim, é uma opção, né? Essas técnicas de terapia manual foram utilizadas na região dorsal, abdômen, glúteo e coxa. E como esse paciente tem essa queixa, né, de urgência, trabalhar os músculos do assoalho pélvico são importantes para a gente, devido ao reflexo, né, que a gente pode inibir esse reflexo. E também, essa paciente não necessariamente tem um assoalho pélvico relaxado, lembrando que ela passou por uma abordagem cirúrgica, que ela passou pela radioterapia, e ela pode evoluir com queixos aí de dispareunia, então, eventualmente, ela também apresenta um assoalho pélvico tenso. Então, a gente tem que ver através de uma avaliação se o nosso foco do treinamento do músculo do assoalho pélvico vai ser só fortalecimento, se a gente também vai pensar aí num relaxamento muscular, enfim, a avaliação, como sempre, deve ser feita individual, pensando no perfil dessa nossa paciente. E é comum também que os pacientes que submetidos à radiação, principalmente quando isso é concomitante à quimioterapia ou terapias hormonais, imunoterapia, evoluam com algias e alterações musculoesqueléticas, então artralgias, mialgias. Então, além do tratamento local, a gente também deve trabalhar o paciente de uma forma global, através de alongamentos, fortalecimento, propriocepção. E existem diversas técnicas e recursos que a gente pode utilizar, como cinesioterapia, eletrotermofototerapia, bandagem neuromuscular, terapia manual, terapias integrativas, e sempre que possível, estar inserido dentro de uma equipe multidisciplinar, que possa olhar todos os aspectos dessa paciente. Então, as questões sociais, as questões psicológicas, as questões nutricionais, porque isso garante um resultado muito mais efetivo e duradouro da nossa intervenção. Então, hoje, qual é a nossa realidade, né? Um aumento na incidência dos cânceres, de uma forma geral, tratamentos mais efetivos, o que vão garantir a esses nossos pacientes uma maior sobrevida. No entanto, essa sobrevida está atrelada a diversas complicações, morbidades, efeitos colaterais do tratamento. E a fisioterapia, ela pode prevenir e minimizar essas morbidades, e hoje a gente falou especificamente das decorrentes da radioterapia pélvica, e dentro, né, de todas as facetas que compõem aí a qualidade de vida do ser humano, nós podemos contribuir na sua saúde física, que vai impactar em todas as outras questões, social, emocional, mental, espiritual e profissional. E, então, estar junto com uma equipe multidisciplinar, como eu falei anteriormente, vai garantir ainda mais essa melhora na qualidade de vida e uma sobrevida cheia de possibilidades. Obrigada. Obrigada, doutora Mariana, pela excelente palestra. E para dar andamento e sequência aqui ao nosso evento, agora eu convido a doutora Viviane Ohashi para falar sobre o manejo vesical em cirurgias oncopélvicas no ambiente hospitalar. A doutora Viviane é fisioterapeuta pelo AC Camargo e pela Beneficência Portuguesa de São Paulo, além de especialista em saúde da mulher pela USP e em fisioterapia oncológica pelo AC Camargo. Boa palestra, Viviane. Boa tarde, meu nome é Viviane, eu sou fisioterapeuta, especialista em fisioterapia oncológica hospitalar e fisioterapia pélvica. Eu vou falar para vocês sobre o manejo vesical nas cirurgias oncopélvicas no ambiente hospitalar. Desde já eu agradeço a comissão organizadora do TJCC e a equipe da Abrale por esse convite. É uma honra estar aqui com vocês mais uma vez e falar sobre esse tema que é o manejo da bexiga do paciente enquanto ele está internado, né? Porque até então a gente se preocupava com essa bexiga só no consultório. Inclusive, as publicações de bexiga, né, da parte da fisioterapia, é sempre em consultório e ambulatório, né? Então, esse é um primeiro olhar para essa bexiga, para que o paciente chegue o menos disfuncional possível no consultório, tá? Então, qual é o objetivo da fisioterapia? É uma atuação primária na prevenção de infecções de urina de repetição, infecções do trato urinário, disfunções urológicas, intestinais, associado ou tratamento de base ou as complicações relacionadas à própria internação.
Tá? A gente já começa essa terapia enquanto o paciente está internado e a gente encaminha ele para o centro de reabilitação, porque a gente sabe que algumas patologias oncológicas, o ideal é que seja tratado o quanto antes, que não postergue 6 a 8 meses, 1 ano depois que o paciente já operou e fez radioterapia. Então tem que ser o mais precoce possível. Então essa é a nossa função, está ali para alertar esse paciente, procurar o serviço especializado, tá? O segmento ambulatorial. Mas para que isso aconteça dentro de um hospital, a gente precisa muito de trabalhar com a equipe de maneira interdisciplinar. Então, a gente faz parte da equipe de visitas dentro de uma UTI, então eu passo visita com o médico, com o enfermeiro, nutricionista, toda a equipe e com o fisioterapeuta do próprio setor, e a gente discute cada paciente, né? E a gente vai discutir a parte da bexiga dele. E aí a gente é acionado por esse motivo e a gente dá seguimento na UTI até a alta desse paciente para o ambulatório, né? Chegou no ambulatório, ele vai ser tratado com uma equipe especializada, tá? Então, onde esse paciente for, nós vamos cuidar dele, enquanto o paciente está internado. Então, a nossa maior atuação hoje é dentro de uma UTI, né? Então, a gente, passando visita caso a caso, a gente vai ver essa necessidade. O paciente foi de alta, a gente vai para a unidade de internação junto com ele, e lá na unidade de internação, quem nos aciona é a própria enfermagem, tá? E depois segmento ambulatorial. Por que a necessidade dessa fisioterapia nesse âmbito hospitalar, né? Porque a ITU hoje é uma infecção prevalente relacionada à assistência à saúde de grande potencial preventivo, visto que a maioria está relacionado à sonda vesical de demora, tá? É considerado um problema de saúde pública, sendo uma das principais causas do aumento da permanência hospitalar, o aumento da morbimortalidade, assim como os gastos assistenciais no hospital. De 35% a 45% das infecções nosocomiais são de origem urinária, sendo 80% delas relacionadas ao uso desse próprio dispositivo, tá? Isso causa um desconforto para o paciente, um trauma uretral e causa restrição da mobilidade. E o pior de tudo isso é a progressão para a sepse, que é o maior medo da gente dentro da área hospitalar. A sepse hoje ela é considerada a principal causa de morte na UTI, uma das principais causas de mortalidade dentro do âmbito hospitalar, com uma taxa de ocupação de 25% dos leitos de UTI. Então, imagina um paciente que já está agora nessa pandemia tratando Covid, 25% desses pacientes estavam ocupando o leito por sepse, só por sepse puramente dito. Então, ele é um foco bastante importante para a gente no âmbito hospitalar. 65% desses pacientes vão a óbito, tá? Então, ela é a principal doença geradora de custos no setor público e privado, por isso a necessidade da fisioterapia também nesse segmento. Como hoje a gente é acionado dentro do hospital? Hoje já se criou uma cultura no hospital onde eu trabalho, onde vivencio, mas ele é uma ideia de como a fisioterapia pélvica pode ser acionada no ambiente hospitalar. Lembrando que a fisioterapia pélvica existe um braço, que é a fisioterapia urológica, que é onde hoje eu tenho a maior atuação, tá? Então, eu sou acionada pelo uso da sonda vesical de alívio, pelo uso da sonda vesical de demora, histórico de ITU e ITU de repetição, bexiga neurogênica, qualquer tipo de bexiga neurogênica, em especial aquelas que evoluem com retenção urinária, incontinência urinária de esforço, incontinência urinária mista, ou urgência miccional, incontinência anal, principalmente quando o paciente faz a cirurgia de colostomia, que ele sabe que vai fazer uma reversão dessa cirurgia daqui a 1 ano, a gente já indica ele procurar o ambulatório para que depois esse processo seja muito mais fácil, porque a gente sabe que essa musculatura ela perde força de contração, né? Então, a ideia é que ele faça essa reabilitação prévio à reversão da cirurgia da colostomia. A ausência miccional maior que 8 horas, porque muitas vezes ele não está em ausência miccional, muitas vezes é por desidratação, então a gente vai avaliar esse paciente e a gente coloca lá como parurese. O que é parurese? É a dificuldade do paciente urinar fora do ambiente hospitalar. Então, a dificuldade de urinar fora do banheiro. Então, a gente, dentro da UTI, a gente fala, doutor, esse paciente pode ir ao toalete, porque muitas vezes ele faz uma retenção por conta disso, ele tem dificuldade de urinar fora do banheiro. Ele fala, não, pode ir, só o fato dele ir ao toalete, conseguir urinar e evacuar, esse paciente ele vai evitar retenção, uso de flit enemas, materiais, assistência à mão de obra. Então, isso favorece para todo mundo, inclusive para o paciente. Nós somos acionados também por oligúria e anúria, que é a dificuldade de oligúria, é um baixo débito urinário, abaixo de 200 ml por dia, e anúria é paciente que não está urinando. Às vezes o paciente está na UTI há mais de 1 semana sem urinar, ele continua com a sonda vesical de demora com o dispositivo. Então, a gente tem esse olhar para a bexiga para tirar o quanto antes, o mais precoce possível, tá? E as cirurgias pélvicas
cirurgias de um modo geral. Em especial, cirurgia de reto, cirurgia de bexiga e cirurgia de útero, tá? No caso das mulheres. E de próstata nos homens, tá? O tempo de permanência da sonda vesical de demora, ele vai ser um fator crucial para a colonização de infecção, onde o seu crescimento inicial vai se iniciar logo depois da instalação do dispositivo. Então, coloca o dispositivo, já começa a correr esse reloginho aí do risco da infecção de urina. E no caso da mulher, existe uma proximidade do ânus e da uretra, por isso o aumento da infecção de urina mais nas mulheres. Tem um dado importante da Anvisa que fala que que um dia o paciente tem de 5 a 10% de chance de desenvolver ITU. Que o paciente com um mês, ele estará 100% presente nesse paciente. Então, 100% dos pacientes vão desenvolver a infecção do trato urinário em um mês. Em contrapartida, a sonda vesical de alívio, com um dia, o paciente tem 3,4 chances de possibilidade de desenvolver ITU. É menos do que a sonda vesical de alívio, mas ainda é um número alarmante para nós. Tá? Aí a gente sempre se pergunta, né? Mas só o fato de colocar a sonda pode fazer infecção de urina? Pode, porque só o fato de estar com o dispositivo lá, o pertuito da uretra ela fica sempre aberta, então o paciente corre o risco de levantar o coletor e de maneira retrógrada, esse fluxo ele retorna para a bexiga e coloniza aquela bexiga, tá? Aí vocês conseguem ver na foto também que existe um balão de retenção que impede o completo esvaziamento da bexiga, para essa sonda não sair do lugar o tempo todo. Mas vocês veem que aí na pontinha da sonda é onde faz a captação da urina. Até onde tem urina até esse nível, ela vai esvaziar. Abaixo disso, fica retido um pouco de urina e causa infecção de urina. E tem outro dado que fala que a uretra fica dilatada e as glândulas periuretrais que possuem na uretra, né, que tem o objetivo de secretar substâncias antimicrobianas, elas têm os seus ductos bloqueados, então ela perde essa função de proteção da região da uretra. Tá? Hoje já está proscrito, né, clampear a sonda vesical de demora para reeducação vesical. Antigamente isso era muito comum, né, pela equipe médica, equipe da enfermagem, até a gente achava que fechou a sonda, o paciente sente vontade de urinar, é um bom momento de tirar a sonda. Hoje não, a gente sabe que isso causa infecção de urina e principalmente nas cirurgias oncológicas, onde há dissecção de nervos e o paciente às vezes perde a sensibilidade da bexiga, ele não sente, ele não avisa e quando abre aquela sonda tem mais de 1.000 litros na bexiga. E isso causa uma lesão na fibra muscular, né, no músculo detrusor da bexiga. Então, como a gente faz essa prevenção da infecção? Desinvadir esse paciente o mais precoce possível, levar esse paciente o quanto antes ao banheiro, uso da pomada e do papagaio, do Uripen quando for possível, trocar essa fralda o quanto antes, esvaziamento, tudo com o objetivo de esvaziamento vesical completo. Não é possível, preciso da invasão da sonda, verificar a possibilidade da retirada o mais precoce possível. Tá? Uso adequado de materiais, higiene das mãos, treinamento da equipe, porque a gente sabe que a equipe vai mudando constantemente no hospital, então eles precisam ser sempre treinados. Terapia comportamental, a gente entrega para o paciente um manual explicativo sobre infecção de urina, tudo isso é uma intervenção relativamente fácil, de baixo custo e muito efetivo. A sonda vesical, que a gente sabe como fisioterapeuta, ela reduz a sensibilidade da bexiga, causa uma incoordenação esfincteriana e causa uma isquemia do esfíncter, que aí é muito mais difícil de tratar. Tá? A gente aderiu no nosso protocolo que o paciente clínico ele vai ficar só 5 dias com a sonda e o paciente cirúrgico apenas 3 dias. Tudo bem, tem cirurgias oncológicas de próstata que o paciente fica 7 dias, cirurgia de vulvectomia, 15 dias. Mas caso a caso a gente vai avaliar. E lembrando que todo dia a gente vai avaliar e se dá para tirar essa sonda, tá? E a sonda vesical de alívio, o mais importante é que ela mantenha a função fisiológica vesical. Então, às vezes o paciente está sob o uso do opioide, mas daqui 6 horas ele não está mais sob efeito. Então, não é mais necessário ele estar com a sonda vesical de alívio e nem com a sonda vesical de demora. Então, é só por um tempo curto, ela se faz muito necessário dentro do ambiente hospitalar. Existe alguma indicação de sonda vesical de alívio, de sonda vesical de demora? Sim, e a gente tem que tomar respeitar isso, porque vai direcionar muitas vezes a clínica do paciente. Então, quais são as indicações? Paciente crítico e instável hemodinamicamente, que precisa de um débito rigoroso da diurese, cirurgia com previsão prolongada, presença de feridas sacrais ou perineais abertas, lesão por pressão, segundo a Anvisa, lesão acima de 3 e 4, que inviabilize o uso do Uripen do papagaio,
é necessário manter a sonda vesical de demora. Cirurgias ortopédicas que possuem restrição da mobilidade, quem da oncologia sabe que existe aquela cirurgia de hemipelvectomia, que retira toda a hemipelve, o paciente precisa ficar restrito absoluto na cama por um tempo, que impossibilita fazer uma abdução da perna para passar a sonda vesical de demora. Mas se for uma hemipelvectomia nível 1, não tem problema nenhum. Daqui 2, 3 dias já saca a sonda e está tudo bem. Paciente poliúrico, que a gente já sabe que tem uma bexiga hipoativa, também, tá? É uma indicação de sonda vesical. Cirurgias urológicas ou em estruturas que comprometem o trato urinário, paciente com plaquetopenia, então isso vai ser bem falado nesse congresso, mas pacientes com plaquetas de abaixo de 30 mil, a gente vai discutir isso com a equipe médica, e o NR alargado, tá? E todo paciente em processo de finitude, com objetivo de conforto, a gente também vai discutir. Se for confortável para o paciente manter sua sonda vesical de demora, a gente vai manter. Se não for conveniente para ele, a gente tira e passa a sonda vesical de alívio se for necessário. E por que muitos pacientes se mantêm ainda com a sonda vesical? Normalmente é pelo desconhecimento das recomendações publicadas, porque não há uma revisão diária da indicação da sonda vesical, incerteza sobre a evolução do paciente e por conveniência. Muitas vezes os hospitais, não são todos os hospitais, que não têm recurso de mão de obra suficiente. Então, é muito mais fácil deixar o paciente com a sonda do que o paciente urinar na fralda e ter que fazer a troca cada vez que ele urina. Mas e não é um problema do profissional, e sim do serviço, que tem que ser mudado, né? Sempre lembrar que todos os dispositivos, uma vez que eles são retirados, eles vão favorecer os protocolos de delírio e de mobilização precoce, que nos grandes hospitais isso já é uma rotina. Existe indicação de sonda vesical? Sim, para todas as retenções urinárias, seja ela por uma obstrução infravesical, ou por neuropatias, ou para o uso momentâneo dos opioides, por exemplo, uma morfina. Entrando mais a fundo sobre o tratamento oncológico pélvico, a gente sabe que as cirurgias pélvicas, o médico para fazer ressecção tumoral, vai depender do tamanho do tumor, da extensão da progressão dessa doença, né, se tem metástases para órgãos adjacentes ou não, a idade do paciente, as comorbidades e até a própria opção do paciente. Mas essa figura vocês conseguem ver em amarelinho, essa trama amarela, que é o plexo hipogástrico, e a gente já sabe que algumas cirurgias são removidos alguns nervos, né, na cirurgia de reto, na cirurgia de esterectomia. Retira esses nervos e aí a comunicação para os demais órgãos vão ficar comprometida. Então, os principais nervos são os nervos pélvicos, que saem lá da raiz de S2, S3, S4, e o nervo hipogástrico, que são os mais comprometidos. A gente sabe quanto que o médico retirou na cirurgia? Não, nem a gente e nem próprio o médico, porque a cirurgia é um enovelado de sangue correndo ali, junto com o tumor, então é muito difícil ele realmente ser tão preciso a ponto dele saber qual exatamente nervo que ele foi lesionado. A gente vai descobrir isso na nossa prática, tá? E sempre que a gente dá oportunidade para essa bexiga para ela funcionar direitinho, uma vez que a gente observa que o paciente ficou com a bexiga hipoativa, a gente vai tratar ele como uma bexiga hipoativa, mas a gente sempre dá a chance para essa bexiga. Quais são os sintomas de bexiga, então, hipoativa, né, ou bexiga flácida? O paciente vai ter sintomas de esvaziamento vesical e de armazenamento. Então, sintomas de esvaziamento, jato fraco, esforço para urinar, gotejamento terminal. Então, o paciente urina e continua perdendo um pouquinho de urina. Perda de urina durante a mudança de decúbito, pequenas perdas de diurese na roupa e na fralda e sensação de esvaziamento incompleto. Ele também vai ter polaciúria e anoquitúria e urgência miccional. Eu coloquei isso para vocês porque ele muito facilmente ele se confunde com bexiga hiperativa, que o paciente com bexiga hiperativa também tem parte desses sinais. E o paciente que tem hiperplasia prostática benigna também, mas a gente tem que fazer essa avaliação minuciosa para a gente não errar se é uma bexiga hipoativa, um HPB ou uma bexiga hiperativa, né? Hipoativa, hiperativa ou HPB, porque o tratamento são bem diferentes. No caso da bexiga hipoativa, é necessário cateterismo, na bexiga hiperativa não é necessário. Outras causas de retenção urinária: uso de opioides, lesão encefálica e medular, distúrbios neurológicos, o próprio envelhecimento, né? Pacientes acima de 70 anos, a bexiga dele vai se tornar hipertrófica, vai ter uma isquemia, vai ter processo de cicatrização e vai ter depósito de colágeno. Uma vez que tem colágeno, a bexiga não se contrai mais, tá? Prolapsos genitais, câncer de próstata ou câncer de lóculos regionais e o próprio HPB. Quais são os métodos de avaliação? O padrão ouro para avaliar uma bexiga é o estudo urodinâmico, onde você consegue avaliar a sensibilidade, a complacência, a capacidade, o fluxo,
a pressão e o resíduo miccional. Seria o ideal que todos os pacientes viessem com esse exame, mas ele não vem. Então, na nossa prática clínica, o que a gente mais utiliza, que hoje já se tornou uma rotina, é o ultrassom beira-leito. Hoje o ultrassom ele é utilizado não só pelo médico, mas pela enfermeira e pelo fisioterapeuta. Então, a gente consegue rapidamente e muito eficiente fazer uma avaliação do exame da bexiga do paciente e ver se ela está hiperdistendida ou não. O problema é que a gente só consegue ver o volume, a gente não consegue ver como que está esse músculo da bexiga do paciente. Tá? Então, na nossa prática é o ultrassom que nós fazemos. A gente sabe que como hoje está usando muito ultrassom pela equipe médica, também não é um aparelho que está disponível para todo mundo com facilidade. Por isso a gente acaba lançando mão do catéter vesical da sonda vesical de alívio, onde a gente pede a sonda vesical, para eliminar essa diurese ou até mesmo para avaliar um resíduo. Então, a gente ou utiliza o ultrassom ou a sonda vesical de alívio. Existem alguns quadros que são bem específicos, que a gente pede só o ultrassom primeiramente, que eu vou falar mais um pouquinho à frente. E como que a gente faz esse manejo da sonda? A gente identifica a sonda vesical a indicação da sonda vesical de alívio é de acordo com o débito urinário e com a capacidade vesical. Então, a capacidade vesical é um volume que a gente entende por 400 ml, que é o ideal para essa bexiga. Então, eu coloquei até um exemplo para vocês. Se um paciente lá na UTI apresentou que estava com sonda vesical de demora, apresentou 1.600 ml num período de 24 horas, e hoje eu peço para sacar essa sonda, eu divido 1.600 por 400 ml, que vai dar 4. Então, 4, uma vez que eu tiro essa sonda, eu tenho que dar um respaldo para essa bexiga para ela não hiperdistender. Então, eu falo para a equipe da enfermagem, para a equipe médica, sacou essa sonda hoje, 6 horas da manhã, por exemplo, a gente vai esperar mais 6 horas, se ele não apresentar diurese, passa uma sonda vesical de alívio. Tá? Então, a gente passa nessas frequências, uma vez ao dia, 12 em 12, 8 em 8, 6 em 6 e até 4 em 4. Se o paciente estiver ultrapassando os volumes de 400 ml a cada sondagem 4 em 4, a gente discute com a equipe médica, ou passa a sonda vesical de demora novamente, ou reduz diurético, ou reduz volume se for possível. Eu dei uma maior importância aqui para o HPB, que é a hiperplasia prostática benigna, porque além dela não ter relação com o câncer de próstata, mas pode aparecer junto com o câncer de próstata, o paciente ele pode ter os sintomas de armazenamento e esvaziamento, assim como a bexiga hipoativa. Então, a gente tem que ter um olhar mais cuidadoso para esse paciente, porque a bexiga dele, de tanto ele fazer força para urinar, a bexiga ela vai começar ficar endurecida, a bexiga ela vai começar a ficar mais espessa, a parede da bexiga, e ela vai se tornar incoordenada ao longo do tempo. Então, ela vai, mesmo que ao longo do tempo o médico trate essa próstata, a bexiga ela já foi lesionada, e aí ele pode ter sintomas ou de bexiga hipoativa ou de bexiga hiperativa. Então, esse é um fluxograma aqui que nós fizemos, que é do nosso serviço. Uma vez que o paciente tem HPB, que a gente avalia esse paciente, ele tem HPB, mas ele não tem histórico prévio do HPB, mas ele tem sintomas urinários obstrutivos, a gente encaminha direto para o urologista. Mas ele está lá na internação comigo, o paciente tem HPB com sintomas urinários e ele fazia uso da medicação, a gente vai olhar, faz uso da medicação ou não faz uso da medicação, indiferente desses dois, a gente pede para tirar a sonda. Tirou a sonda, esse paciente urinou, espontaneamente, sem nenhuma queixa urinária, a gente dá alta. Agora ele urinou e continua reclamando de dor para urinar, dificuldade para urinar, a gente pede a avaliação do urologista. Ou não, o paciente realizou tentativa de saque de sonda, não apresentou diurese, a gente liga para o urologista, pede para ver se há necessidade, se há indicação de iniciar medicação para essa próstata, faz o repasse da SVD, daqui 5 dias a gente reavalia, que é um tempo bom para essa próstata reduzir de volume, e a gente vai observar, urinou depois que sacou a sonda, urinou, ok, a gente dá alta, não urinou, a gente repassa a sonda, e aí o urologista vai ver se opera ou não esse paciente. Quais são os pacientes que a gente vai fazer ultrassom? Igual eu falei, seria bom fazer em todo mundo, mas já que não dá, a gente vai eleger alguns. Então, a gente suspeitou que esse paciente está com esvaziamento vesical incompleto,
A gente faz uma avaliação clínica e vê, o paciente tem um HPB com sintomas prévios, tem plaquetopenia, o paciente está no processo de transplante de medula óssea, que ele fica imunossuprimido, tem o NR alargado, tem histórico de trauma nessa região da uretra, edema peniano e vulvar, ou é uma idosa com histórico de perineoplastia, se ele se encaixa em pelo menos um item desse, a gente indica a ultrassom com urgência, e ele vai ocorrer no máximo entre 24 horas, vê o resíduo miccional nesse exame. Se ele está abaixo de 100 ml, ok, esse paciente está urinando, é um alarme falso para nós. Não, ele não está urinando, a gente discute com a equipe a possibilidade ou da sonda vesical de alívio novamente, ou da sonda vesical de demora, e a gente segue acompanhando com esse paciente. Mas não, esse paciente não tem nenhum desses itens aí da coluna cinza. A gente já pede a sonda vesical de alívio, mede o volume, confirma se tem esse esvaziamento incompleto e segue com o protocolo que eu comentei para vocês, uma vez por dia, 6 a 6, de 8 em 8 horas. E a gente acompanha esse paciente até a melhora clínica dele. Como que eu avalio esse paciente hoje na nossa rotina? Pego história prévia com paciente ou familiar, queixa atual, quadro clínico, exame de imagem, exame laboratorial, balanço hídrico e diurese e faço a discussão com a equipe médica. Os principais exames que a gente lança a mão é ureia, creatinina, urocultura, HB, plaqueta e NR. Isso a gente tem que ver diariamente, beira-leito. Exame físico, né? Lembrando que esse paciente pode até estar entubado na UTI. Então, a gente sempre respeita os protocolos, que existe o protocolo de pneumonia associada à ventilação. Então, a gente sempre avalia o paciente a 30 graus, na fase expiratória, onde a musculatura abdominal está relaxada. A gente avalia a sensibilidade, desejo miccional, repressão vesical, que é essa bexiga distendida aí que vocês estão vendo na foto, que isso já está exagerado, né? E um desconforto suprapúbico. Se o paciente está ainda com sedação, a gente vê se ele está reativo a essa palpação, se ele faz faces de dor. Tá? O que a gente tem de conduta hoje para trabalhar? A gente utiliza vibrocompressão leve sobre a região suprapúbica, então esse paciente está com sinais de retenção urinária, a gente faz vibrocompressão leve nessa região suprapúbica ou faz uso desse aparelho chamado peridel, que ele é um massageador específico da fisioterapia. E a gente usa essa ponteira plana, que é uma ponteira mais confortável. Tá? A gente sempre orienta esse paciente à estimulação no toalete, uso de comadre, papagaio e uripen, na melhor posição possível, porque a gente sabe que quanto mais a gente fecha o ângulo desse tronco, mais o paciente relaxa o músculo pubo-retal e ele consegue também evacuar com mais facilidade, né? Nunca realizar manobra de credê e nem manobra de valsalva, que antigamente isso era uma orientação. Por quê? Porque o paciente aumenta a pressão intraabdominal, tem risco de hérnias e risco de prolapso, então hoje ele está contraindicado. A gente coloca compressa térmica suprapúbica, tanto fria quanto morna. Não tem o gel, né, esse PET de gel aí, a gente pode pegar uma luvinha, colocar água quente ou água fria, o que o serviço disponibilizar. E para a bexiga hiperativa ou hipoativa, a gente lança a mão da eletroestimulação. A gente sabe que todas as evidências hoje é muito mais em bexiga hiperativa, mas ainda tem alguns estudos, poucos estudos ainda, de pouca evidência, mas a gente faz e na nossa prática clínica a gente tem resposta e os colegas de trabalho também falam que funcionam. É a eletroestimulação transcutânea ou na região parasacral ou na região do tibial. E os parâmetros frequência de 10, largura de pulso de 200, de 20 a 30 minutos, no limiar sensitivo, se não for possível, um pouco de limiar motor. A gente faz até 30 sessões, se o paciente não melhorar, ele foi refratário à terapia. E uma vez ao dia. A gente também, como conduta, a gente dá propriocepção para o paciente, então a melhor posição para ele evacuar, né? Alguns exercícios perineais, já para começar ali no beira-leito, cartilha explicativa sobre a retenção urinária ou a infecção de urina, orientar a enfermagem sobre a sonda vesical de alívio sem os intervalos, terapia comportamental, e eu frisei aí em negrito a terapia comportamental, porque hoje na verdade, ela é a melhor forma de a gente tratar esse paciente, quando o paciente e a família estão orientados em relação à problemática deles. Então, eu concluo com vocês que a fisioterapia pélvica no âmbito hospitalar, em conjunto com a equipe multidisciplinar, visa desinvadir precocemente esse paciente, evitando processos infecciosos de caráter urinário e suas disfunções, reduzindo o tempo de internação e custos hospitalares, promovendo o retorno às atividades cotidianas e, sempre que possível, encaminhar esse paciente para o ambulatório. Então, desde já eu agradeço, fico disponível no e-mail caso as pessoas tenham dúvida, tá? Muito obrigada novamente à equipe do TJCC. Obrigada, doutora Viviane, pela palestra com um assunto tão atual.
E a gente agora vai continuar com a doutora Daniele Salvaia, que vai trazer uma técnica que a gente pode estar associando ao tratamento do paciente oncológico. A doutora Daniele Salvaia vai falar sobre a dor miofacial com a técnica de dry needling, e ela é fisioterapeuta especialista pela ABFO, além de formação em dor pela Faculdade de Medicina da USP. Uma ótima palestra, doutora Daniele. Olá, boa tarde a todos. Espero que todos vocês estejam bem. Primeiro, eu gostaria muito de agradecer ao convite da Abrale por estar participando desse congresso. Eu estou muito feliz para a gente discutir um pouquinho sobre o dry needling na síndrome dolorosa miofacial. Vamos lá? Primeiro, eu gostaria de conceituar um pouquinho para vocês o que é o dry needling ou agulhamento seco. Então, a Sociedade Americana de Fisioterapia colocou que é uma intervenção qualificada, usando uma agulha filiforme fina, para penetrar a pele, que estimula pontos gatilhos miofaciais, a musculatura e o tecido conjuntivo para o tratamento de distúrbios músculo-esqueléticos. O nosso conselho, o Conselho Federal de Fisioterapia, nesse acórdão de 2016, conceituou o agulhamento seco. É uma técnica caracterizada pela inserção de uma agulha filamentar sólida, sem medicação, através da pele, para tratar várias disfunções, incluindo, mas não se limitando, a dor miofacial, o recrutamento muscular, o controle da dor musculoesquelética em geral, a regeneração e recuperação de tecidos lesados e até mesmo quadros álgicos articulares. Então, resumindo um pouquinho, essa técnica é a utilização de uma agulha de ácido inoxidável estéril, muito fina e flexível. Geralmente, o que mais é utilizado para fazer essa técnica são as agulhas de acupuntura, tá bom? Então, ela é inserida na pele e lá nos tecidos subjacentes, que eu vou interromper o quê? As vias sensoriais de dor, promover o relaxamento da musculatura quando eu atinjo esse ponto gatilho miofacial. A técnica, ela é internacionalmente estabelecida como uma estimulação intramuscular. Então, ela entra dentro de uma técnica de terapia manual. É muito utilizada por várias especialidades, né, dentro da nossa área, na fisioterapia esportiva, na fisioterapia ortopédica, na neurologia. E hoje estou aqui para falar com vocês dentro da oncologia. Aí eu queria colocar mais um pouquinho aqui esse acórdão, onde o nosso Conselho Federal de Fisioterapia nos dá plena autonomia para a utilização do dry needling com os nossos pacientes. E o que é essa síndrome dolorosa miofacial? Então, vamos lá. A IASP, que é a Associação Internacional do Estudo da Dor, ela reconhece que essa síndrome ela é uma fonte comum de dor musculoesquelética, só que ela tem uma característica própria. Ela tem pontos gatilhos miofaciais. Então, vamos conceituar aqui um pouquinho o que é a síndrome, né? Essa síndrome dolorosa, ela é um conjunto de sinais e sintomas que o paciente apresenta não vinda de uma doença, tá? Ela não tem a característica de uma doença. É uma clínica de sinais e sintomas vinda de uma causa, tá bom? Dolorosa, porque gera dor, e miofacial, porque compreende o músculo, a face e tecidos conectivos, né? E o que é, então, esse ponto gatilho miofacial que é tão característico desta síndrome? Esse ponto, ele é um pontinho hiperirritável ali no ventre da musculatura, né? Que vai doer na compressão, no alongamento, na sobrecarga ou na contração do tecido. E geralmente ele pode responder com uma dor local ou com uma dor referida. E o que acontece? Ele predispõe a uma disfunção cinética daquele paciente. O paciente, além de gerar dor, ele pode trazer a perda da mobilidade, ele pode trazer a perda da função daquela região onde ele está inserido. Então, aqui eu quis mostrar um pouquinho para vocês, muito brevemente, o que é um ponto gatilho miofacial, né? Então, vamos lá. Eu recebi uma contração que vai gerar um impulso lá na minha membrana, né?
Quando chega essa contração, eu tenho uma ruptura do retículo sarcoplasmático. O que acontece? Liberação de íons de cálcio ali naquela região, que vai reagir com ATP, que vai lá desbloquear o sítio de ligação da actina e miosina. Com isso, o que faz? Uma contratura muscular, uma contração dos sarcômeros. Essa contração, esse ponto de contração muito tempo sustentada, ela promove o quê? Uma isquemia, que é uma falta de irrigação ali naquela região, e, consequentemente, uma falta de oxigenação. Então, essa crise toda energética libera ali a acetilcolina, que produz substâncias pró-inflamatórias. Então, tudo isso reduz o aporte de ATP, e essas substâncias pró-inflamatórias, ali naquela região de pontinho gatilho, ativam nossos receptores periféricos nocivamente, dá sensibilização lá no gânglio dorsal da medula, que vai enviar estímulos lá ascendentes pela nossa medula, chegando lá no nosso sistema nervoso central, onde vai modular a dor. Tá bom? Então, aqui eu quis trazer alguns exemplos de ponto gatilho miofacial. Vale lembrar que todo o nosso corpo, todos os nossos músculos podem ter um ponto gatilho miofacial. Eu quis colocar essas fotos aqui, até para a gente começar a trazer um pouquinho para a área da oncologia, né? Já vamos começar a ampliar o nosso olhar aqui. Então, nessa primeira imagem, tudo que está em X, ali no escaleno, esternocleido, trapézio, quando eu falei lá em dor local, é nessa região. Eu vou fazer a compressão desse pontinho gatilho ali onde está em X, e a dor referida é nessa região aqui em vermelho, tá bom? Que vocês estão vendo. Então, vamos pensar numa paciente de câncer de mama, né? Que já traz um relato de dor na região escapular, na região de braço, né? De membro superior. Vale a pena a gente investigar essa região para ver se não tem um ponto gatilho miofacial ativo ou latente ali, tá bom? A segunda foto, a gente pode pensar num paciente de câncer de cabeça e pescoço. Então, ali, o ponto gatilho está no levantador da escápula. Então, quando o paciente fizer a rotação para o lado esquerdo, ele vai sentir uma dificuldade. Por quê? O levantador da escápula vai estar em contração. E uma dor na rotação à direita, né? Então, a gente precisa avaliar com carinho aí esse ponto gatilho na região do levantador da escápula. A próxima foto eu coloquei para a gente pensar nos pacientes com trismo, né? Como será que está essa região de masseter desse paciente, né? Então, será que não tem um pontinho gatilho ali que possa estar comprometendo a amplitude de movimento desse paciente, né? Prejudicando ali a articulação temporomandibular? Então, vale a pena a gente também investigar pontos gatilhos no masseter, tá bom? E o que desencadeia um ponto gatilho, né? Esse danado aí desse ponto gatilho. Então, várias hipóteses são levantadas na literatura, tá? Então, fatores psicossociais, então o estresse, a tensão, alteração do sono, fadiga, alterações neurológicas secundárias à compressão nervosa, né? Alterações sistêmicas, endócrinas ou nutricionais. Então, eu quis colocar aqui a perda de peso repentino, porque é muito característico dos nossos pacientes oncológicos, né? Essa perda de peso severa num curto prazo de tempo. Os microtraumas crônicos, né, os movimentos repetitivos que esse paciente já pode vir trazendo, né, da vida. Os macrotraumas, né, no caso, as cirurgias, não é verdade? E a deficiência muscular. Então, coloquei aqui, inclusive, a sarcopenia, que é uma característica também dos nossos pacientes oncológicos, ter a sarcopenia, né, desenvolvida. Então, aqui eu quis ilustrar, mas muito didaticamente, tá? A gente tem um ventre muscular, então aqui, ali, os filamentos, né, vão pensar de actina e miosina relaxados, as fibras todas bacanas, esticadinha, né, no seu relaxamento, e aí eu recebo um estímulo que vai atingir lá o retículo sarcoplasmático para formar um pontinho gatilho. Então, dá essa contração aqui na musculatura, tá bom? Então, vamos lá, vamos já trazer dentro de um contexto oncológico, tá? Então, aqui, olha, vamos pensar assim, o paciente recebeu o diagnóstico do câncer. O que vai gerar?
tensão, medo, mudança nas atividades de vida diária dele, né? Ele vai deixar de trabalhar, em muitos casos, deixar de fazer a sua atividade física regular, né? A maioria dos pacientes que recebem esse diagnóstico não conseguem ter uma vida dentro da normalidade que eles tinham antes do diagnóstico, né? Isso leva à inatividade, gera o estresse, a ansiedade, o sono deixa de ser reparador, cria má postura, né? Esse paciente vai ficar mais na cama, mais no sofá, gera incapacidade física, pode vir a quadros de depressão que vai potencializar essa dor. Essa dor potencializada vai mudar as atividades de vida diária dele, mantê-lo inativo, mais ansioso. Então, notem que isso é o que nós chamamos de ciclo da dor, né? Então, cabe a nós também, como parte de uma equipe multiprofissional, ficar atento a essas questões para a gente poder ajudar o nosso paciente. E lembrando que dentro da oncologia, a gente tem a definição de dor total, né? Cicely Saunders definiu muito bem a dor total lá em cuidados paliativos. Então, a gente tem que pensar no físico desse paciente, né? Então, a dor pode vir causado ou associado à doença, os efeitos do tratamento, outras patologias que esse paciente já apresenta. O fator psicoemocional, né, perda de humor, dos sonhos, né? Esse paciente tem sempre esse sentimento de finitude da vida frente a esse diagnóstico. As questões socioeconômicas são muito importantes, né, nesses pacientes, porque se esse paciente ele era o provedor da família, como que vai ficar essa condição familiar com essa necessidade de parar o trabalho para fazer o tratamento? E tem as questões espirituais, né? Tem pacientes que acham que o diagnóstico é castigo, outros tentam buscar o sentido para o diagnóstico. Então, quando a gente avalia um paciente com dor, a gente precisa pensar em todos esses contextos, né? Por isso que é importante uma equipe multidisciplinar atendendo esse paciente. Aqui a gente está falando de síndrome dolorosa miofacial. Eu vou tratar a musculatura, eu vou tratar o físico. Mas será que esse meu paciente vai estar bem, psicoemocionalmente falando? Não seria ideal encaminhá-lo para uma psicóloga, né? As questões econômicas, encaminhá-lo para assistente social, né? Então é muito importante que a gente trabalhe sempre numa equipe, tá bom? Aqui eu quis ilustrar esse contexto. Então eu coloquei lá, o paciente é a posição dessa pessoa aqui, dessa mulher, né, num leito cirúrgico. Como será que vai ficar esse membro superior direito dela, né? Frente a essa amplitude de movimento por tantas horas, esse dreno, será que não vai gerar um estresse, né, na musculatura de trapézio, a imobilidade de pós-cirúrgico? Então, aqui as posturas antálgicas frente à dor, o paciente, para proteger aquela área dolorosa, vai criando mecanismos de mudanças de posturas para proteger aquela dor, gerando outros problemas, né, outras dores, desenvolvendo a síndrome dolorosa miofacial. A própria fadiga, que pode desenvolver essa síndrome, é muito característica nos nossos pacientes oncológicos por conta da quimioterapia. Aqui eu coloquei a posição no leito, porque pacientes em fases, em estágios mais avançados da doença, permanecem mais acamados, né? Como que esse paciente está? Que postura? Então, notem aqui nessa figura, né, um desarranjo na postura total. Então, esse paciente já gera dor pela própria imobilidade. Então, assim, tudo isso a gente tem que orientar a família, né? O estresse frente ao diagnóstico, os distúrbios do sono. Que paciente que recebe esse diagnóstico dorme, né, contando carneirinhos, né? É muito difícil, não é verdade? A perda nutricional, que vem da própria quimioterapias, muitas vezes, o paciente tem essa perda nutricional mesmo, por conta da rádio, né, principalmente de cabeça e pescoço, o paciente tem dificuldade para engolir o alimento. E a inatividade física, na minha prática, não é comum, se o paciente não praticava uma atividade física, ele entrar numa atividade física durante o diagnóstico, né? Mesmo a gente sabendo dos estudos científicos que falam que é muito bom, é uma coisa que a gente está trabalhando dentro dos nossos consultórios, né? Essa conscientização da importância da atividade física durante o tratamento oncológico, mas eles acabam ficando mais inativos e podem sim desencadear um ponto gatilho miofacial.
Então, eu quis trazer hoje aqui para vocês um olhar mais amplo de um paciente oncológico. Então, eu coloquei essa frase aqui. Ele não é um paciente com câncer, ele está como um paciente com câncer. Por que eu trouxe essa frase aqui? Para a gente tentar desmistificar um pouco esse conceito de tudo que um paciente oncológico tem vem da doença. Né? Então, eu estou com uma dor de cabeça. É porque você tem câncer. Mas eu estou com dor na perna. É porque você tem câncer. Né? Então, a gente precisa desmistificar isso. Né? Por isso que vale a pena nós, fisioterapeutas, termos esse olhar mais amplo. Aquela dor vem da onde? O senhor já tinha essa dor antes? Né? O que o senhor fazia? Verificar os sítios de metástases, né? Os descritores de dor. Então, assim, é preciso uma boa anamnese para a gente entender que aquela dor, toda dor vem do tumor? Nem toda dor vem do tumor. Então, eu quis colocar aqui, as causas diretas. Existem, sim, as dores pela localização da massa tumoral, porque dependendo do tamanho, esse tumor pode, sim, comprimir nervos, vasos e gerador, né? O estadiamento tumoral, a gente sabe que metástases ósseas, por exemplo, trazem um quadro doloroso, não é? Causas indiretas, que tem a própria imobilidade, que o paciente fica mais incapaz, fica mais deitado, também pode gerar dor. Pacientes imunossuprimidos, pacientes com quadros de infecção. Tem as próprias queixas de dor do tratamento oncológico, então as cirurgias, né, químio, rádio, a hormonioterapia, imunoterapia podem desencadear a dor nesses pacientes oncológicos, mas vamos ampliar o nosso olhar. E vamos olhar as dores não relacionadas à doença. Então, existem as causas musculoesqueléticas. Se um paciente ele já tinha um diagnóstico de artrose, por exemplo, ele vai continuar tendo uma artrose e tratando o câncer. Então, pacientes que tinham diagnóstico de fibromialgia, por exemplo, esse diagnóstico de fibromiálgico é instalado. Ele está com câncer, né? Então é preciso a gente olhar. Pacientes que tinham muitas dores de cabeça do tipo tensional, por exemplo, né? Vão continuar tendo dores de cabeça do tipo tensional e tratando um câncer. E mesma coisa enxaqueca. Então eles continuam tendo dores de cabeça do tipo enxaqueca. Então, assim, é preciso a gente olhar esse paciente oncológico mais amplamente, tá bom? Aí eu quero colocar aqui para vocês a prevalência dessa síndrome, que é muito comum, mas ainda não é muito diagnosticada, né? Então, olha, os estudos realizados num centro de dor de diversas especialidades mostrou que até 93% das pessoas com queixas de dor tinham pontos gatilhos miofaciais, né? Um estudo encontrou em 30% dos pacientes que consultaram o atendimento primário, pontos gatilhos. Um outro estudo mostrou que 85% dos pacientes que visitaram o nosso atendimento, né, o terciário, por queixa de dor, tinham pontos gatilhos miofaciais, né? E aí um outro estudo concluiu que a dor miofacial é um problema de saúde significativo e que pode afetar até 85% da população durante a vida. E por que não afetaria no momento em que esse paciente passa pelo diagnóstico oncológico, né? Se a gente relembrar lá todos os sinais e sintomas clínicos desse paciente, ele se encaixa aqui para uma síndrome dolorosa miofacial. Então, aqui muito rapidamente também, gente, bem sucintamente, sobre os efeitos do agulhamento seco, tá? Então, eu separei em dois mecanismos, mecânico e fisiológico, mas entendendo que tudo isso acontece tudo junto, tá? Então, quando eu coloco a agulhinha ali naquele ponto gatilho, eu tenho uma estimulação mecânica que promove uma contração rápida que a gente chama de twitch. E vai romper essas placas disfuncionais, liberando aqueles filamentos lá de actina e miosina. Além de como eu produzo esse microtrauma local, eu vou ter um aporte ali de oxigênio que vai dar ganho lá no meu ATP, diminuir a acetilcolina, né? Que vai liberar substâncias vasodilatadoras e vai melhorar o quê? A irrigação e a oxigenação daquela região.
Além do que, quando eu coloco a agulha, eu ativo as fibras delta e C, que vai me gerar lá toda a cadeia, né, neurofisiológica da dor, chegando lá na nossa percepção, lá no cérebro para modular a dor, que vai fazer a queda das concentrações de neurotransmissores periféricos, das substâncias algogênicas, lá naquele fluido lá do ponto gatilho. E vai modular, através de mediadores químicos, de dor e inflamação. Tá bom? Então, aqui eu quis colocar, aqui são pacientes minhas, tá? Então, na primeira foto, é uma paciente com câncer de mama, ela dor e limitação, né, de amplitude de movimento, a gente agulhou ali no trapézio. Eu agulhei no trapézio. Aqui a segunda foto também, uma paciente de câncer de mama, com limitação de ADM, também ali na região de trapézio. A outra foto, gente, foi uma paciente que ela teve uma metástase em peritônio, né? Então ela adquiriu uma postura antálgica, levando muita dor ali na região posterior. Então a gente agulhou ali. Essa última não deu para ver muito bem, mas também é a mesma coisa, postura antálgica de um câncer de estômago. A gente agulhou região lombar, quadrado lombar. Então, aqui algumas fotos também de pacientes minha. Aqui a primeira foto é na primeira sessão, a segunda foto na sexta sessão do agulhamento, tá? Então, notem, a amplitude de movimento melhora e melhora muito a dor nesses pacientes também. Agora eu vou passar um videozinho bem rapidinho para vocês. Esse é o máximo que você consegue? Essa conduta, esse vídeo foi feito numa única sessão, tá? O máximo que você conseguir também. Força, força. Eu pedia sempre na maior amplitude que a paciente podia. Tá bom? Aí eu fiz o agulhamento, olha, em região de trapézio, deltoide, porque é importante a gente entender a biomecânica do movimento também, para a gente usar a técnica, né? Notem que na região em volta da agulha, causou o quê? Uma vascularização. Lembra que eu expliquei lá? Da irrigação sanguínea, aporte de oxigênio. Olha ali como aconteceu. Agora vamos ver o resultado aqui. Vai lá agora, Cris, de frente. Lá na frente, veja se está melhor. Máximo que você conseguir. Isso. Sentiu diferença? Agora desce devagarzinho, de lado. Na abdução. Máximo que você conseguir. Foi um pouquinho mais, né? Tá bom. Então, aqui eu coloquei as fotos só para a gente ilustrar, né, como foi o avanço com a técnica numa única intervenção. E a técnica é segura? A técnica ela é segura, mas é preciso conhecimento técnico de quem aplica, assim como conhecer a anatomia humana, né? Porque a gente tem que pensar nas questões arteriais, né, as questões venosas. Então, é preciso que a gente estude como se aplica o dry needling, né? Existem, sim, alguns relatos de casos mais severos, né? Então, já teve estudos que mostrou que existiu, sim, pneumotórax, hematoma epidural, infecção. Apesar de raros, isso pode acontecer. Por isso que é importante que a pessoa, que o fisioterapeuta que está aplicando a técnica, tenha conhecimento daquilo que está fazendo, né? Então, eu quero dividir aqui com vocês esse estudo. É desse ano mesmo, tá? Houve mais de 20 mil intervenções de dry needling. Mais de 7.500 pessoas relataram um efeito adverso. Mais de 12 mil não relataram nenhum efeito adverso. E dentre desses que relataram esse efeito adverso, a gente nota que a maioria deles são menores, né? Que a gente chama curto prazo, leve, não grave a função do paciente, né? A função do paciente permanece intacta, então não é preciso procurar nenhum atendimento médico, nada. Às vezes uma bolsinha de gelo melhora, né? Uma pomadinha, nada que precise de muita intervenção, né? E os casos mais severos ocorreram sim, então a gente precisa pensar em biossegurança quando a gente vai aplicar técnica, né? Em conhecimento, da onde a gente está aplicando aquela técnica, de qual região, né, se não tem nenhuma artéria. Então, é isso que a gente precisa ficar atento, né? A gente precisa ter conhecimento técnico, sim, daquilo que a gente está executando.
Então, eu gostaria muito de agradecer a minha participação aqui no Congresso e encerrar com essa frase que todo paciente com dor merece alívio. Muito obrigada. Encerramos mais um dia no Simpósio de Reabilitação Oncológica da Brale. Em nome do nosso comitê, eu agradeço pela sua participação. Lembrando que amanhã a gente tem mais um dia aí para estar discutindo sobre a fisioterapia em oncologia. E antes de encerrar, eu queria te dar alguns recados. Aproveite para participar no nosso chat, para essa discussão ao vivo com os nossos palestrantes e compartilhe nas redes sociais com a hashtag Movimento TJCC para que mais pessoas sejam alcançadas e conheçam a importância do nosso trabalho. Muito obrigada e até amanhã. Olá! Olá, tudo bem? Eu gostaria primeiro de agradecer a participação das palestras muito interessantes hoje, tanto da Mariana como da Daniela e a Viviane, que infelizmente não pôde compartilhar com a gente agora esse momento da discussão. Foram muito interessantes. Acho que são coisas novas ainda, né? Principalmente o dry needling, que é uma terapia muito nova, mas eu acho que são assuntos que a gente nunca deixa de se interessar, né, principalmente na parte de oncologia. Nós tivemos algumas perguntas, tá bom? Do chat. Então, eu vou começar a conversar com vocês nesse momento. Eu vou começar pela Daniele, tá bom? Sim. Uma das perguntas que fizeram quais são os cuidados para aplicar o dry needling em pacientes pancitopênicos, na verdade em pacientes oncológicos no geral, né? Quais são os cuidados que você toma nesse momento com os pacientes oncológicos? Olha, primeiro, boa noite a todos. Eu não sei como que está saindo a minha imagem aí, parece que está um pouco lenta, mas eu espero que o áudio, que é o mais de tudo, tranquilo. A gente precisa primeiro ficar atento com a biossegurança mesmo, tá? Para aplicação da agulha. Então, o uso de luvas, o álcool 70 para esterilizar a pele desse paciente, né? Isso com certeza. Nas questões do paciente, não é aconselhável que a gente aplique em pacientes que estão com uma plaqueta abaixo de 100 mil, pacientes que apresentam um quadro de linfedema, não vou aplicar aumento ali naquela região de linfedema, que mais? Pacientes que têm aversão à agulha, tem pacientes que não suportam o agulhamento, né? A gente fala em agulha, eles já ficam, assim, a gente não vai fazer a aplicação nesses pacientes que estão com quadros de infecção ativos, pacientes muito sarcopênicos, né? Então, assim, muito do nosso bom senso, né? Saber avaliar a condição clínica daquele paciente, o custo-benefício de eu aplicar a técnica, né? Que faz pensamento. Eu acho que a gente precisa ficar atento à condição daquele momento, se vale a pena a gente fazer aquele agulhamento, mais do que isso. Se aquela dor vem realmente de um ponto gatilho miofascial. Entendi. Existe um valor de plaquetopenia, de pancitopenia para você de limite? Intervenção de áudio. Oi? Eu tenho alguma intervenção de áudio aqui para mim. Minha pergunta? A plaquetopenia, né? Vou repetir, tá bom? Isso, da plaquetopenia. A pancitopenia no geral, né? A gente também tem paciente com leucopênico, eles teriam um valor mais ou menos. Então, assim, tudo vai depender. Tudo vai depender para mim da questão mais clínica, com certeza, daquele paciente. Mas, assim, se eu ver num exame que a plaqueta já está abaixo de 100 mil, eu já avalio o custo-benefício, não que eu não aplique, tá? Se eu acho que vou ajudar muito mais, eu aplico sim. Até pela experiência, né? Tudo. Já apliquei em pacientes com 80 mil, foi tudo certo também. Tá? Então, o paciente te relata, né? Entendi, tá ótimo. A gente teve um pequeno probleminha com a Mariana, mas ela tá de volta já, né? Mariana, eu vou fazer a pergunta para você agora, tá bom? Ok. Uma das perguntas que vieram do chat pra gente é, em relação à estenose vaginal, qual o médico responsável para orientar? O oncologista clínico pode encaminhar e deve orientar sobre, ou teria que ser outro profissional médico específico?
Na verdade, nós costumamos receber pacientes que passam pela equipe que fez a cirurgia, que faz o acompanhamento clínico dessas pacientes, né? Mas, eventualmente, elas podem ser encaminhadas pelo radioterapeuta, quando ele pensa numa prevenção. A demanda pode ser espontânea também, então a paciente pode procurar a fisioterapia sem uma indicação específica, pela queixa da disfunção sexual, por exemplo, e a gente acaba diagnosticando a estenose, mas são essas vias que são possíveis. Entendi. Só mais uma pergunta, essa é de uma paciente, na verdade. Ela teve CA de endométrio, grau 2 aos 28 anos, ela passou por bracterapia e teve um quadro de diarreias graves por 4 anos consecutivos, sem um suporte oncológico e medicação para o mesmo. Como ampliar o conhecimento acerca desses sintomas para pacientes como ela fora da curva? Então, a gente tem alguns sintomas intestinais, né, como foi citado. Entre eles, a retite actínica, que eu não entrei muito em detalhes pelo tempo de aula que a gente tinha. Assim como o urotélio é alterado, né, a mucosa do reto também é alterada e pode realmente ficar mais irritável, e esses pacientes podem evoluir com quadros diarreicos. A fisioterapia pode atuar também minimizando, assim como a gente tem a abordagem para incontinência urinária, a bexiga hiperativa, a gente também pode trabalhar nesse sentido com essas pacientes. O ideal seria que elas fossem informadas sobre os efeitos colaterais, tendo toda a orientação, tanto em termos nutricionais, como sobre os hábitos de vida de uma forma geral, trabalhar a musculatura da região mesmo de assoalho pélvico para tentar melhorar ali a oxigenação, né, toda a vascularização local, minimizando esses efeitos. Ah, tá ótimo. Infelizmente, nosso tempo é curto agora de discussão. Depois nós vamos encaminhar outras perguntas para vocês também. Se alguém tiver também alguma pergunta pelo chat, pode fazer. Nós vamos encaminhar para todas elas. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada a todos que participaram da nossa discussão hoje, que assistiram nossas aulas, foram ótimas. A gente tem muito prazer de ter vocês aqui com a gente. Nós, do Comitê da Prale, agradecemos muito a participação de vocês. Muito obrigada.